A pergunta mais brutal da sua vida não é sobre seu saldo bancário. É sobre quem controla o roteiro dentro da sua cabeça. Você corre atrás do dinheiro, mas é a sua mente que está correndo atrás de você. E se Deus já tivesse colocado a senha do impossível dentro do seu espírito, e o universo estivesse apenas esperando você parar de digitar os códigos da dúvida, sua realidade atual é apenas um espelho do seu diálogo interno predominante. Quando a mente trabalha contra você, ela se torna uma fábrica de desculpas, medos e profecias de fracasso. Quando ela trabalha para você, ela se torna a oficina da sua prosperidade. A maioria vive reagindo ao piloto automático do medo, leal a crenças antigas que já não servem. Eles oram por milagres, mas programam o desastre. Isso não é falta de fé, é falta de alinhamento. A Bíblia afirma que, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso não é poesia, é engenharia espiritual aplicada. O que você concebe e acredita, você realiza. O que você tolera, você mantém. Hoje não vamos falar de mágica, vamos falar de método. Um método que começa na fé e termina na ação. Vamos destravar o que ninguém te explicou sobre como alinhar pensamento, emoção e atitude para que o impossível se torne sua agenda. Você aprenderá a acalmar a mente, instalar novos comandos de coragem e treinar seu foco para reconhecer oportunidades disfarçadas de problemas. O universo responde quando a mensagem é clara. Deus honra quando a atitude é íntegra. E a vida muda quando você para de negociar com a sua própria mediocridade. Fique comigo, pois cada segundo deste vídeo é desenhado para reescrever o software da sua alma e afiar seu raciocínio. O que você vai descobrir nas próximas sessões é a diferença entre pedir e manifestar, entre sonhar e construir. Sua mente é a sala de controle invisível onde o seu futuro é desenhado antes de se tornar realidade. Se você não assume o comando, o piloto automático do medo assume o volante e escolhe apenas as rotas conhecidas, os velhos padrões de escassez e dúvida. Entenda a mecânica divina da criação. Pensamentos são sementes, emoções são a água, ações são o sol, e os resultados são a colheita inevitável. Deus soprou em você o fôlego da criação. Criar não é um luxo, é sua herança espiritual. A Bíblia ordena: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Não é uma sugestão poética, é um comando operacional. Renovar é trocar o software mental antigo, os códigos de não posso e não mereço, por novos códigos de abundância, disciplina emocional e serviço. Cada manhã é um estúdio novo. Você é o roteirista, o ator e o editor da própria história. A pergunta que abre a porta é: sua mente está a seu serviço ou você serve à sua mente? O pensamento gera um estado. O estado molda a decisão. A decisão cria o destino. A lei da causa e efeito não falha. Você planta em silêncio e colhe em público. Quando o pensamento é de escassez, o estado é de contração e a decisão é de medo. Quando o pensamento é de fé, o estado é de expansão e a decisão é de coragem. Isso não é misticismo barato, é neurociência cruzando com espiritualidade madura. Seu cérebro foi programado para procurar aquilo que você manda ele procurar. Se você o alimenta com problemas, ele se torna um especialista em desastres. Se você o alimenta com propósito, ele encontra oportunidades no caos. O impossível é apenas aquilo que ainda não foi treinado por tempo suficiente. A mente que você treina hoje é o futuro que você habita amanhã. O primeiro passo é entender que existem dois sistemas operando em você: a mente consciente que escolhe e a mente inconsciente que executa. A consciente decide o quê, mas a inconsciente cuida do como, repetindo padrões. Se você não instala novos padrões, os velhos pilotarão suas próximas décadas. Mas como você identifica os sinais claros de que sua mente está, neste exato momento, trabalhando ativamente contra você, sabotando seus pedidos a Deus antes mesmo que eles saiam do seu coração? Os sinais de que sua mente tem trabalhado contra você aparecem no cotidiano, disfarçados de lógica e prudência. Você adia o que é essencial
e corre para urgências que não movem o ponteiro do seu destino. Você se descreve usando rótulos de derrota. Eu sou assim. Para mim é mais difícil. Eu nunca dou sorte. Você dramatiza o problema e sussurra a solução, invertendo o volume da vida. Você busca a aprovação dos outros antes de buscar seu próprio preparo. E por isso o medo da crítica dirige sua agenda. Você confunde cansaço emocional com falta de capacidade e se encolhe diante do desafio. No fim do mês, a planilha não fecha e você culpa o governo, a economia ou a falta de sorte, mas nunca o hábito mental que gerou a decisão. A crítica de um estranho te desmonta, porque não existe um alicerce interno de identidade. Você ainda não sabe quem é em Deus. Esses sinais não são sentenças de morte, são alarmes amorosos do seu espírito te chamando de volta ao eixo. Quando ouvir o alarme, não brigue com ele. Levante, ajuste a rota e continue. A autossabotagem nada mais é do que lealdade a crenças antigas que já não te servem. Seu piloto automático, a mente inconsciente, está apenas executando o script que foi instalado em você, muitas vezes na infância. Se você não escrever um novo roteiro, o medo escreverá por você. A ansiedade perde a força quando você dá um nome claro à sua direção. O universo responde quando a mensagem é clara. Deus honra quando a atitude é íntegra. E a vida muda quando você para de negociar com sua própria mediocridade. Esse é o ponto de virada. Não vamos falar de mágica, vamos falar de método. Um método que começa com fé e termina em ação. O meio do caminho é a sua disciplina emocional. Você vai aprender como transformar oração em estratégia, gratidão em combustível e visualização em ensaio mental para a performance. Vai entender como os pensamentos geram estados, estados geram decisões, e decisões geram destinos. Vamos instalar gestões que funcionam no mundo real, criar um pacto de ação inspirada e treinar sua mente para reconhecer oportunidades. O impossível é só aquilo que ainda não foi treinado por tempo suficiente. Hoje você treina, hoje você decide, hoje você vira a chave. A mente inconsciente opera no piloto automático, e se você não escrever o script, o medo escreve por você. Por isso, hoje você vai aprender a acalmar a mente, elevar a vibração e instalar novos comandos de prosperidade, de coragem e de foco. Bloqueios invisíveis são como areia na engrenagem. Eles não aparecem na foto do seu plano, mas eles param a máquina. Eles se escondem em crenças antigas sobre dinheiro, merecimento e principalmente no medo do julgamento. Quando você pensa alto e logo em seguida lembra de um fracasso antigo, é o bloqueio puxando o freio de mão. Quando surge uma oportunidade e sua primeira reação é criar um problema, o bloqueio está apenas tentando te proteger, mantendo-o onde é seguro, mas estagnado. Prosperidade não é só técnica, é uma identidade em paz com receber, servir e multiplicar. Deus não te fez escasso, Ele te fez administrador de sementes que pedem cultivo. Dúvida e medo são os ladrões silenciosos do desejo ardente. A missão agora é acender a lanterna por dentro e nomear o que te limita. Porque o que você nomeia, você governa. O que você evita, te governa no escuro. As origens desses roteiros herdados e não atualizados são muitas vezes frases de infância que viraram leis internas. Dinheiro é perigoso, rico não presta, sonhar alto é desrespeito com quem sofre. Interpretações distorcidas da fé confundem humildade com invisibilidade e paralisam seu potencial. A Bíblia diz: o trabalhador é digno do seu salário. Dignidade não é culpa. Mordomia bíblica é multiplicar talentos, não enterrá-los por medo do Senhor. Honrar a Deus inclui fazer bem feito, crescer e abençoar outros com o que cresce. Um coração correto não precisa de uma carteira vazia para provar santidade. Atualize o evangelho interno. Pobreza não é virtude. Virtude é integridade na abundância. A prosperidade é a consequência do serviço, da diligência e da sabedoria aplicada com fé. Emoções não resolvidas também bloqueiam a prosperidade, funcionando como dívidas emocionais com juros altos.
O ressentimento consome a energia que você precisa para criar. A culpa pelo passado te prende a uma identidade que Deus já perdoou. O perdão não absolve o erro do outro. Ele solta a corrente que te arrasta para trás. Entregue esse peso no altar. Salmos 55:22 convida: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Faça isso literalmente. Respire, entregue e substitua o espaço vazio por novos compromissos de vida. Um coração livre pensa melhor, negocia melhor e percebe melhor as oportunidades. A vibração é o tom invisível que sua vida canta antes de qualquer palavra. Pense nela como a temperatura emocional que o seu coração regula e sua mente amplifica. Quando você ora, você orienta. Quando você sente, você sintoniza. Quando você age, você transmite. Deus criou um mundo de leis. A vibração é a forma como o céu conversa com a sua disposição. Provérbios 4:23 nos lembra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar o coração é guardar a vibração que dá forma ao seu cotidiano. Se a frequência é medo, você enxerga a ameaça em todo lugar. Se é gratidão, portas comuns parecem extraordinárias e se abrem. A vibração não é misticismo, é a coerência entre crença, pensamento e gesto repetido. Quem cuida da vibração cuida do caminho por onde a abundância chega. Estados interiores direcionam resultados exteriores como um maestro silencioso. Ansiedade emite urgência, a urgência cria erros e os erros cobram juros no futuro. Calma gera precisão e precisão gera colheitas sustentáveis. O trio que funciona é simples: intenção clara, emoção limpa e ação disciplinada. A frequência que você sustenta em silêncio desenha o futuro que o mundo verá. Escassez e abundância não são números na conta, são frequências no peito. A escassez fala alto de medo, vive em comparação e projeta a culpa no entorno. A abundância fala firme de responsabilidade, vive em serviço e busca somar. A escassez negocia seus valores por curtidas. A abundância negocia preço, mas jamais negocia princípios. A escassez quer atalhos. A abundância constrói reputação, e reputação abre portas. Mantenha o coração aquecido com gratidão diária e um plano de ação frio no papel. A vibração madura não grita. Ela sustenta a constância quando o barulho cansa. Quem vibra a abundância aprende a fazer muito com pouco, até ter muito com paz. Ayrton Senna tinha uma vibração de precisão. Ele orava e mantinha uma presença que parecia desacelerar o tempo, lendo a pista molhada como quem lê um salmo. Geraldo Rufino tem a vibração da resiliência. Quando quebrou, não quebrou por dentro, e viu valor onde outros viam lixo. Luísa Trajano tem a vibração do serviço. Fez do atendimento uma oração prática, e o crescimento foi consequência. A vibração da excelência nasce nos bastidores, não no pódio. O universo entrega confiança a quem se torna confiável para si mesmo. Quando você fala consigo mesmo, você está treinando o operador do seu destino. A autossugestão é a arte de imprimir ideias deliberadas no subconsciente. Do coração procedem as fontes da vida. Reprogramar é escolher o verbo certo, a imagem certa e a atitude certa todos os dias. Não é hipnose ingênua, é foco deliberado que educa seus estados internos. Seu corpo escuta sua boca, seu ambiente lê sua postura e seu futuro copia seu hábito. Quem governa a conversa interna, governa o comportamento quando ninguém está vendo. E quem governa o comportamento, repete escolhas que, somadas, constroem riqueza. Palavras são códigos que programam o invisível e organizam o visível. A Bíblia adverte que a morte e a vida estão no poder da língua. Palavras são comandos. O corpo e o ambiente leem esses comandos como instruções de execução. Quem repete "não dá", programa o inconsciente para desistir antes de tentar. Quem repete "como posso", autoriza o cérebro a buscar rotas e recursos ocultos. O universo responde melhor a perguntas do que a queixas. Como escrever uma autossugestão que funciona no mundo real? Ela deve estar no presente, ser curta, positiva, específica e usar um verbo de ação.
Eu ajo, eu entrego. Conecte a frase a um propósito maior: servir, prosperar, crescer com integridade. Associe a frase a uma emoção concreta: paz no peito, coluna ereta, olhar firme. Repita em horários fixos, ao acordar e antes de dormir. Escreva à mão para envolver o corpo. Leia em voz firme para engajar o sistema nervoso. Mantenha a mesma redação por pelo menos 21 dias para consolidar os trilhos neurais. Um roteiro de prosperidade. Eu honro Deus servindo com excelência e integridade. Eu administro dinheiro com sabedoria. Viver, crescer, abençoar. Eu digo não ao que esvazia e sim ao que constrói. Eu sustento a paz enquanto avanço com coragem. Eu finalizo o que começo e celebro o progresso diário. O que você repete com fé, disciplina e ação vira destino visível. Palavras no papel viram pontes entre o céu e a agenda. Josué 1:8 instrui: medita de dia e de noite, para que tenhas bom êxito. Meditar é repetir com intenção. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão estabelecidos. Obra e plano, fé que constrói e mente que organiza, juntas. Seja leal à palavra dita a si mesmo. Toda a história de virada começa invisível, como uma semente debaixo da terra. Antes do aplauso houve silêncio. Antes do milagre houve decisão. Deus sussurra um levanta-te, e a pessoa finalmente topa reescrever sua narrativa. O impossível não cai do céu pronto. Ele chega em peças com um manual chamado caráter. O ponto de virada quase sempre nasce do choque entre a dor e a verdade. Há um cansaço da própria desculpa e um respeito novo pelo futuro. A pessoa vê o abismo da autossabotagem e decide construir uma ponte com presença. Não é raiva do passado, é responsabilidade pelo que ainda pode ser. Ela troca justificativa por aprendizado e culpa por perdão que liberta energia. O medo não some, mas é rebaixado a copiloto. Ele não é mais o motorista. Um basta manso, porém definitivo, instala uma nova hierarquia interna. A vida externa demora um pouco para alcançar, mas a vida interna muda no ato do compromisso. Deus honra esse compromisso secreto com oportunidades discretas. O universo reorganiza as coincidências quando a intenção fica limpa. A identidade antecede os resultados. Quem muda por dentro consegue sustentar a mudança por fora. As roupas velhas de crenças antigas já não servem numa alma que decidiu crescer. Há um luto do antigo eu e um batismo de propósito na mente. A visão é escrita. Abacuque 2:2. Ela vira prática, não uma frase de parede. A caneta inaugura um novo contrato com Deus e consigo mesmo. Metas ganham o sobrenome de valores: integridade, serviço, excelência. A pessoa para de colecionar intenções e passa a colecionar evidências. Identidade nova gera escolhas novas. E escolhas novas viram rotina. Rotina vira reputação. E reputação abre portas que o improviso jamais abriria. Propósito claro vira um trilho, não uma trilha improvisada na floresta. Quem sabe para quem serve atravessa a tempestade sem perder o norte. O trabalho deixa de ser punição e vira um altar de excelência diária. Desejo ardente não é ansiedade, é calma com fogo por dentro. A pessoa aprende a dizer não ao bom para poder dizer sim ao ótimo. Menos barulho, mais entrega. Menos dispersão, mais constância. O universo reconhece um sinal que não oscila conforme a maré. A mente para de pular de ideia em ideia e aprende a terminar o que começa. Que o impossível cede não por mágica, mas por insistência com método. Manifestação consciente não é mágica, é uma parceria espiritual com responsabilidade prática. É alinhar fé, imaginação, palavra e gesto como quem afina instrumentos antes do concerto. Deus nos fez coautores. Ele sopra o propósito. Nós escrevemos os capítulos com nossas escolhas. O universo não premia a ansiedade. Ele responde à coerência que persiste sem espetáculo. Desejar sem direção vira ruído. Desejar com sentido vira trilha firme. A mente prevê, o coração aquece e as mãos confirmam com zelo. O invisível já existe em potência, sua tarefa é dar-lhe forma no tempo.
Quem confunde sonho com fuga perde o chão. Quem une sonho e disciplina cria o alicerce. Manifestar é obedecer ao que você sabe que é certo, repetidamente. É o invisível ganhando corpo pela fidelidade ao próximo passo. A imaginação é o estúdio onde você ensaia a realidade com antecedência. O cérebro trata imagens mentais vívidas como pré-experiências, preparando o corpo e a decisão. Escrever a visão dá contorno. Imaginar dá cor. Agir dá textura. Sem imaginação, você repete o passado. Com imaginação, você testa futuros possíveis. Imaginar não é fugir, é treinar o olhar para reconhecer a oportunidade quando ela chegar. Coerência é a ponte por onde o invisível vira a agenda. Você manifesta quando o que crê, o que fala e o que faz caminham juntos. Deus é Deus de ordem. A ordem externa legitima a fé que você professa. Soltar é parte da manifestação tanto quanto insistir. Marcos 11:24 sugere pedir, crer e receber. Há um descansar implícito ali. Descansar não é largar, é confiar enquanto segue fazendo o que lhe cabe. A ansiedade quer controlar o como. A fé cuida do porquê com obediência. Soltar é parar de violentar o tempo com pressa e culpa. Quem força além da medida quebra o galho. Quem confia respeita o ritmo de maturação das sementes. A pressa transforma bênção em peso. A confiança transforma espera em preparo. Soltar é dizer: eu sigo inteiro no que me cabe e deixo o resto com Deus. E nisso, há a leveza suficiente para continuar firme. A manifestação tem estações: semeadura, espera, poda e colheita. Quem confunde a estação entra em guerra com o próprio calendário. O de repente é apenas a face pública de meses de particular fidelidade. O resultado dessa jornada é uma prosperidade que tem paz. A relação com o dinheiro deixa de ser um drama e vira mordomia responsável. Histórias de virada mostram paz em anotar, planejar e investir com sobriedade. A tríade viver, crescer, abençoar define o fluxo que substitui a culpa e a escassez. Cada real recebe uma missão clara. Gastos falam de valores, investimentos falam de futuro, generosidade fala de fé. A pessoa aprende que lucro sem propósito empobrece a alma e que propósito sem lucro limita o alcance do bem que se pode fazer. Lucas 16:10 lembra: fiel no pouco, fiel no muito. A escala é consequência. O dinheiro então perde o trono e ganha a utilidade de um servo eficiente. A prosperidade encontra morada onde há ordem, serviço e gratidão. O impossível, quando olhado de perto, é feito de vários possíveis encadeados. A mente aprende a trabalhar para você quando você trabalha para a verdade. O coração aprende a descansar quando você deixa de negociar com o medo. O corpo aprende a sustentar quando você honra os ritmos que o preservam. E o universo, então, reconhece seu novo endereço e bate à sua porta. Quem abre com fé e disciplina entra em uma casa chamada futuro. Toda virada verdadeira transborda. Ela não cabe só no bolso de quem venceu. A generosidade deixa de ser marketing e vira uma rotina sem holofotes. Quem recebeu luz acende outras janelas, sem medir o retorno imediato. A abundância madura procura canais para fluir, não cofres para mofar. Ajuda, ensina, recomenda, emprega, ora. A multiplicação é um verbo diário, não por culpa, mas por consciência da mordomia do que foi confiado. O legado nasce de escolhas pequenas repetidas, não de discursos épicos. O legado é o que permanece quando o seu nome não está mais na sala. A riqueza mais alta é ver outros caminhando melhor por causa do seu passo. Esse é o lucro que o céu aplaude. No fim, manifestação consciente é maturidade espiritual em movimento. É tratar cada dia como um altar e cada tarefa como uma liturgia da excelência. É descobrir que a estrada é tão sagrada quanto o destino.